Olá a todos, olá a todas que estão nos assistindo neste momento. Meu nome é Guilherme, hoje eu faço parte do canal Mesa de Debates, né? E vamos dar continuidade à nossa discussão da questão da reabertura, né? Que nós estamos discutindo esse ponto, né? Desde da semana passada, né? Fizemos entrevistas com professores, e fizemos entrevistas com o Gianazzi, né? Com a Maíra e com o professor Souto Maior. Também fizemos entrevistas com a Paula, né? Que é co-deputada da deputada estadual Mônica Seixas, né? E vamos dar continuidade, né? Às nossas discussões, né? A princípio eu estava priorizando, né, o eixo São Paulo, e achei interessante, né, guardar um pouquinho, fazer um bate-papo com os professores aqui da região do Vale do Paraíba, né, de São José dos Campos, Jacareí e tudo mais, para ver como que está a situação aqui também, né, não somente lá em São Paulo, para mostrar que é um problema generalizado, né, um problema que acontece e geral. E é um debate, né? Apesar que a gente vai fazer 2 semanas que estão levantando essa discussão, um debate bastante importante, né? Hoje, infelizmente, conforme o André Bom Tempo citou, hoje, infelizmente, morreu uma menina de 13 anos de idade numa escola estadual por conta do Covid-19, né? Nossas condolências à família, amigos da garota, né? E situações como dessa menina ou como da professora de Caçabala tende, né, se agravar. Então é importante é, fazer um longo debate e principalmente se mobilizar contra essa questão da reabertura, né, num momento onde não se tem vacina. Então, sem muita demoras, né, vou apresentar a nossa convidada de hoje, é a professora Suzete. Na verdade, vou deixar para que ela se apresente, né? Professora, por favor, se apresente. Olá, Guilherme. Olá a todos que nos assistem. É um prazer estar com você. Agradecer o convite e dizer que, para mim, é uma honra ter a oportunidade de falar com o seu público. Sou a professora Suzete Chafan, militante do PSOL, da Corrente Interna Luta Socialista. Eu fui candidata agora a prefeita da cidade de Jacareí, porque nós aqui no PSOL sempre estamos na luta, e uma candidatura feminista que teve em oposição a 11 candidatos, homens todos brancos, ainda ser a única candidata e negra, colocou mais um ponto de discussão na cidade, e a gente está sempre na luta para defender o povo pobre e trabalhador. Como professora, como trabalhadora da educação, eu gosto muito de participar desse debate, que é um debate que cabe à sociedade. A sociedade precisa fazê-lo, por isso te parabenizo por promovê-lo. Eu também sou do coletivo feminista Marielle Vive, né? E acho importantíssimo que estejamos juntos nesse debate para poder ter mais argumentos para essa discussão. Sim. Então, para começar, né, queria que você fizesse uma avaliação das escolas aqui da região do Vale do Paraíba. Como está essa situação dessas escolas? Os relatos, né, é importante para falar para o público, principalmente os relatos que eu tenho, né, que são relatos que quem conhece a escola pública sabe como que é, são de que a escola pública estão numa situação bastante precária, que hoje não podem receber os alunos por conta da pandemia, né? Isso, eu fui professor já, né? E sei como que é a situação. Eu queria que você falasse para o público, principalmente, a situação daqui do Vale se difere muito da situação de São Paulo, ou basicamente tá a mesma coisa? Olha, eu trabalhei muito tempo na rede pública, agora estou na rede privada, né? Mas eu te digo, o que você diz é verdadeiro, né? As escolas públicas não têm a condição necessária para atender a nossa clientela.
haja visto que nós tivemos uma experiência muito pesada naquela ocasião da gripe H1N1, né? Famílias se contagiaram com a doença, tivemos casos na escola, e o governo do estado mandou a primeira leva de álcool em gel, depois não mandou mais. Não havia água para as crianças fazerem higiene, sabão, nada disso. E a gente sabe como que funciona. Começa, daqui a pouco não manda mais, não vem mais. E não houve, nem o conjunto das escolas não estão preparados para isso. O que eu penso que acontece aqui na nossa região, um absurdo tremendo. Você mesmo mencionou a situação de Caçapava, com a perda da vida de uma professora que levou ao fechamento da escola. Taubaté está com o mesmo problema, hoje é notícia nos rádios. São José dos Campos tem um surto de Covid nas escolas. Anteontem, uma escola foi fechada porque houve um surto, né? E outra escola só teve um caso, foi mantida aberta. E faz tempo que os professores de São José dos Campos estão trabalhando presencialmente com casos de Covid sendo registrados e o governo municipal ignorando. Jacareí não começaram as aulas ainda, e eu te digo, muito em função da campanha eleitoral forte que teve aqui. Esse prefeito foi reeleito e ele viu que na campanha eleitoral o que mais pegou foi esse debate, no qual todos os opositores a ele, sobretudo nós, colocávamos a impossibilidade de colocar os trabalhadores em educação nas escolas de modo presencial, sem vacina para todos e todas, né? Primeira condição é ter vacinação, e não só para os professores, para todos os trabalhadores em educação. Porque hoje o pessoal da secretaria tem contato com o público, os inspetores de alunos, né? E também as condições necessárias para se ter. Jacareí, para se poder receber a clientela. E Jacareí não começaram ainda, mas já estão lançando um balão de ensaio. Ontem eu vi uma entrevista, ontem da secretária de Educação, dizendo que os outros municípios já começaram e nós ainda não, como se isso fosse justificativa. Né? Se eu tivesse assistido a entrevista ao vivo, eu diria, mas está vendo o que está acontecendo nos outros municípios? Né? Então, e aqui eles sabem que vão enfrentar uma grande oposição, porque os outros municípios começaram, mas aqui não começou e também não tem condições de começar. Não tem condição de começar. Então, assim, mesmo que o sindicato não tenha tido muita voz para organizar a categoria, há uma tremenda oposição, pais que se recusam, como no Estado também. A maioria dos pais se recusam a mandar as crianças para a escola. No Estado, a maioria dos alunos não estão indo para as escolas, apesar, olha, em cada 4 professores, um está afastado, ou por comorbidade, ou por estar na faixa de risco, né, na idade. Então, você não tem condições de colocar as aulas lá de novo. E muitos pais são contra porque sabem o risco que correm. Você mesmo falou, como jornalista que no começo do nosso encontro, de uma criança agora, né, de 13 anos. Não é uma doença que só ataca idosos, como se dizia no começo. São Paulo está com UTIs cheias de crianças. Né? E a contradição desse governo Dória também. Tem um quadro de aumento de casos de Covid, tem um quadro no qual ontem o secretário de Saúde mencionou que está à beira de um colapso da rede de saúde, né? Em mais 3 semanas, se continuar nesse ritmo, vai colapsar. O governo lança um pseudo-lockdown, porque essa medida de restrição das 23 horas às 5 horas da manhã não vai atender a necessidade que tem o Estado de São Paulo de parar esse aumento de mortes todo dia. Uma cidade como Jacareí ter mais de 285 mortes a essa altura. É muita morte, é muita gente que virou número. Então, a questão a política deles manter tudo funcionando, quer botar a escola funcionando para um faz de conta.
porque isso não vai mudar o rendimento das crianças, já que as crianças não estão indo todas, né? Então, faz de conta. Então, por isso a gente é contra o retorno das aulas presenciais, enquanto não houver vacina para todos e todas, sobretudo para os profissionais, os trabalhadores e trabalhadoras na educação, com prioridade. Sim. Suzete, eu queria que você falasse um pouco da precarização, principalmente da rede pública, do que você vem acompanhando. Como que está essa situação, né? Pelo que eu ando acompanhando, parece que tem escolas que não têm funcionários, né, necessários para poder receber, né, as turmas, assim, o pessoal dos trabalhadores da limpeza estão assim trabalhando assim de uma maneira absurda, né? E totalmente precária, falta mão de obra, né, para poder receber os alunos. Eu queria que você falasse como está essa situação aqui em São José e na região. Na região e no estado como um todo. O que acontece? Acho que até é um problema do país. Porque o que acontece? Nós sempre fomos contra a terceirização. A terceirização nessas áreas ela é criminosa. Por quê? Porque você não se compromete com o trabalhador, né? Paga pouco, ele não recebe os direitos e você deixa o trabalhador ao Deus dará. Agora, por exemplo, ainda ouvindo a secretária de Educação de Jacareí, ela dizia que tem que voltar a oferecer, preparar o retorno às aulas, porque tem um contrato com a empresa que fornece merenda. Né? E essa empresa terceirizada mandou todos os empregados embora e agora precisa, para retomar, precisa recontratando devagarzinho. É gente que ficou sem eira nem beira no período pior da pandemia, sem auxílio emergencial, sem nada. Entendeu? Porque, e aí, a escola precarizada, a escola terceirizada, como eles querem, sem concurso público, porque tem essa coisa, esses testes seletivos que estão fazendo em São José também, e aqui, para contratar professores por tempo determinado, né, sem vínculo. Olha a situação dos professores de categoria O. Os Vamos criar professores tipo, de um novo. categoria O. Desculpa interromper, vamos criar um novo categoria O aqui em São José dos Campos? Em todos os municípios tem professor de categoria O na rede estadual. Não, sim, mas estou falando na rede municipal. Na rede municipal, não, eles são contratados. São professores contratados, não são efetivos, não fazem concurso, fazem teste seletivo. São Entendi. contratados por tempo determinado, portanto, não têm os direitos. Né? Em vez de você fazer um concurso, você faz isso porque você não gasta dinheiro, você não cria o vínculo. Né? Como aquela situação dos professores que ficaram sem nada durante a pandemia. Né? Então, a precarização da escola se dá porque os governos priorizam terceirizar, favorecendo grupos de empresários, seja no ramo da alimentação para oferecer a merenda, seja essas empresas que contratam e depois vão oferecendo serviço, mesmo como professores. Então, é muito complicada essa situação, porque as escolas hoje não têm um conjunto de trabalhadores efetivos para atender as necessidades. Né? E é por isso eles jogam com a situação do professor que é terceirizado, ele fica lá. Vem uma situação, férias, não vai receber nada. Não recebe nada, porque não tem vínculo. Aí, no ano seguinte, o trabalhador não sabe se vai ter trabalho. E isso é ruim até para o resultado, até para os resultados. Quando você tem um vínculo, quando você tem um projeto, que você pode desenvolver esse projeto, virar um programa, é muito diferente. E nossos governantes, infelizmente, não pensam assim. Sim. Suzete, a gente escuta muito absurdo, né? Mas é importante citar aqui, né, para inclusive como a gente rebate esses absurdos, né? Que a gente escuta muito, né, que o professor foi para a praia, o professor foi para o bar, o professor foi para um monte de lugar, só falta falar que o professor foi para o fluxo, né? E então, e que as crianças estão no parque, as crianças estão
estou na rua, não estou em casa, então por que que não pode voltar? Queria que você respondesse esse tipo de pergunta, principalmente para alguns setores, né, que fazem. Veja você como é a satanização do professor. O professor precisa ser celibatário, né? Embora a maioria dos professores tenha noção de que precisa aderir às medidas sanitárias, precisa aderir, que já tem conhecimento e são usuários via de regra, precisa de aderir ao distanciamento social. Mas quando vem essa satanização do professor, quer dizer, que o professor faz isso para justificar que o professor esteja exposto na escola, é a saída de quem não dá proteção à população. Aqui em Jacareí a gente vê um absurdo. Não tem campanha educativa. Não tem campanha educativa. Desde o começo nós observamos isso. Em vez de fazer testagem em massa, não tem campanha educativa. Ontem eu estava conversando com um trabalhador da prefeitura, que não é da educação, mas é da prefeitura. Ele me disse que quando alguém aparece gripado, eles estão testando, mas testa quem quer. E um grande número de trabalhadores não quer passar pela testagem. Avalie se vai querer passar pela vacinação. Com tudo que o governo federal, o governo Bolsonaro fez de negar, de fazer propaganda contrária à vacinação. Então, tem uma camada da população que se influencia por isso, que se deixa levar por isso. E dizer que, assim, nós temos o papel de educar, mas o papel primeiro é do Estado. Campanhas educativas, dar exemplo. As crianças precisam usar máscara a partir de 4 anos de idade. A população está nem aí. Parece que não vai acontecer com as crianças. Numa situação que estamos no momento, olha, Guilherme, agora, por exemplo, eu fico muito aborrecida com o que está acontecendo na greve dos professores, né? Tem uma greve em curso. Tem uma greve em curso que precisa ser uma greve forte nesse momento, para mostrar a contradição do governo estadual, que tem números maiores, né, mais morte no estado, no momento em que se completa um ano, No primeiro caso. Hoje, exatamente hoje, 25 no primeiro de fevereiro. caso, sim. O ano do primeiro caso de Covid no Brasil. Né? E foi aqui em São Paulo, no primeiro caso, né? Daqueles que vieram da Itália. A primeira morte foi no Rio de Janeiro de uma empregada doméstica, cujos patrões também vieram da Europa. No momento que você completa um ano de pandemia, do primeiro caso no Brasil, quase um ano que a pandemia foi decretada, em março, dia 16 de março. Você tem um descaso completo, uma contradição do governo de retomar as aulas presenciais. E aí o sindicato vive uma briga. Você tá ciente dessa greve? Existe uma greve que precisa ser fortalecida, unificar a categoria dos professores, exatamente para acabar com essas falácias, para mostrar a defesa da vida. É uma greve sanitária. É uma greve sanitária, defesa da vida dos trabalhadores da educação. Infelizmente, o que se tem? Setores que estão brigando entre si, né? Críticas à direção da POSP eu também tenho. Greve mal organizada, a POSP nunca organizou bem uma greve. Nunca. A gente fazia greve, quem levava era o professorado. Por quê? Porque o que vai esperar de uma direção do PT? A POSP é dirigida pelo PT, sempre priorizou a conciliação, a negociação, e dessa vez fez a mesma coisa. Né? Apostou mais no jurídico e não mobilizou a categoria como devia. Confiando no jurídico, aí ganhou aquela liminar que logo foi derrubada pelo governo. E os professores, em vez de... Tem companheiros meus, inclusive militantes de esquerda, que estão contrários à greve. E nós, da Unidos para Lutar, do setor do qual eu faço parte, vimos a necessidade de fortalecer essa greve. A greve existe, está lá, fortalecer essa greve, porque o momento exige. Então, assim, eu te digo, é uma situação que a sociedade como um todo precisa parar e refletir. No quadro que temos,
no momento que vivemos de aumento, é o pior momento desde o início da pandemia. A média de mortes passa de 1.000 todo dia. Uma situação terrível. Como que a gente não vai discutir com mais cuidado que melhor conteúdo você recupera? Vidas não. Vidas de crianças, inclusive, né? Vida de adolescentes que estão morrendo, que antes pareciam imunes à Covid-19. Então, eu até faço um chamado aos professores, que vamos nos organizar, vamos nos unificar e mostrar para esse governo estadual, para os governos municipais, dialogar com os pais, colocar, inclusive, nós não queremos nos expor, nem expor seus filhos, nem expor nenhum trabalhador, porque satanizar é fácil. Agora, quero ver valorizar. Como diz aquele escritor lá, salve a professorinha do Brasil. Alguém tem que salvar. E não será esse governo. Somos nós por nós. A categoria precisa se unir. Sim. Você falou da questão da POSP, né? De fato, né? Eu já fiz 2 greves, né, no estado. De fato, a POSP organiza muito mal a greve, né? E você citou também das disputas políticas, né? Eu queria que você falasse assim, o que acontece, né, primeiramente com a POSP e como que a gente lida com, então, né, com esses problemas do sindicato. Eu penso que isso que eu já te falei. Primeiro que prioriza a conciliação. E você vê, a notícia que eu tenho de hoje, acho que ainda são de ontem esses números. São mais de 830 casos de professores, nem estou falando de trabalhadores da educação, não, professores contaminados com Covid em mais de 420 escolas do estado. Olha o quadro, vai sentindo o quadro. Essa direção da APOS, que se perpetua aí, aqui em Jacareí é a mesma direção há mais de 30 anos, da APOSP. Mais de 30 anos, são os mesmos. Sabe? Gente velha, carcomida, que não dialoga com a categoria, né? Que toca, a greve não é trabalhada como deveria, até porque eles já poderiam estar fazendo isso, discutindo mais com a categoria para organizar, e com essa política recuada que a gente colocou, que eu já coloquei aqui. Eu acho que o problema da POSP é esse, é o aparato que foi se apoderaram do aparato, se encastelaram no aparato, e já há um desânimo da categoria. Se ouve professor, já deve ter ouvido professor dizer: a POS para si mesmo, o sindicato é fraco, o sindicato é isso. Sobretudo nas cidades, não estou nem falando da Bebel, que todo mundo já sabe, a Bebel que se promoveu tanto, agora é um brinquedinho, ela agora é deputada estadual, mas não larga o osso. O brinquedo maior dela é a POSP, né? E se mantém lá, sabe-se lá como. As eleições são uma brincadeira de criança. Eu já fui mesária nas eleições e já tive embates assim, em mesa de apuração com o Bebel, porque as fraudes violentas, escandalosas, têm que passar, senão ela rasga tudo e acabou a brincadeira. Conhece a Nilceia? Sim. Então, eu já tive dor de cabeça com a Nilceia, da Zona Norte de São Paulo. Há pessoas que se perpetuam aí e defendem e se colocam nessa posição, e aí o que acontece? Desanima gente de boas intenções, trabalhadores e trabalhadoras que não são nem militantes partidários nem nada, mas tentam e acabam desistindo, porque chegaram para mim e disseram: é impossível tirar essa gente daí, só quando eles morrerem. Olha o nível da discussão em Jacareí, só quando eles morrerem, porque não muda, você não consegue, e os meios que eles têm de se encastelar, de se adonar do aparato, é uma coisa escandalosa. Ô, Suzete, tira uma dúvida minha, desculpa interromper, agora me veio uma dúvida, tá gravando, mas tudo bem, vou fazer essa pergunta.
No estatuto da POSP fala que quando você quando você é candidato a deputado, a algum cargo legislativo ou quando você se elege, você tem que se afastar do sindicato, né? Ou eu estou errado? Não me lembro exatamente disso, mas seguramente não, porque a Bebel continua lá, Então. né? Seguramente. Eu te digo mais, o estatuto deve ser do nosso tempo, porque você sabe que o estatuto pode ser alterado, Uhum. né? Com uma assembleia, com uma medida, como não houve. Como agora, por exemplo, o mandato foi prorrogado porque não havia condições de fazer eleição na pandemia. Então, estão com o mandato prorrogado. Então, assim, o estatuto eles mudam, ao bel prazer, inclusive. É uma boa observação que você me traz. Ao bel prazer, inclusive, porque assim, eles não conseguem largar. Porque se a Bebel não tiver o controle disso, e ela sabe fazer isso, ela tem uma formação boa. Ela foi da escola do PT que sabe fazer sem ninguém descobrir, ou demora muito para descobrir as coisas, É do né? João, a escola do João Felício, né? Né? Outro dia eu vi o pessoal abriu o jornal, recebi o jornal falando do falecimento de João Felício. Eu tenho péssimas lembranças de João Felício, que, Eu que também. Deus o tenha. Eu Que também. Deus o tenha, Deus e quem mais puder, os deuses que ele conhecer, onde ele puder estar, porque eu tenho péssima memória. Era o prêmio de arrebento ali dentro da Paióeste, o soco na mesa, É, entendeu? eu também tenho péssimas lembranças do João Felício, né? Tá certo que na minha época E a ele já. escola, e a escolinha. Bebel também fez a mesma escola, ela faz isso. Ela grita contra o machismo, não tem empatia nenhuma, não tem sonoridade nenhuma, sabe? É uma coisa assim de fazer desistir. Eu já levei gente nova para as assembleias, gente jovem que tentava convencer. As pessoas ficavam assustadas com o que assistiam naqueles caminhões, aquelas brigas e as apelações que ela fazia para desmoralizar os companheiros, para desmoralizar as pessoas. Muitos mereciam até, né? Porque a gente que acaba se burocratizando e fica na mãozinha dela. Porque ela joga na cara. Eu mando você de volta para a sala de aula. Tem gente que está nesse nível, né? Que o afastamento da sala de aula e fica na mão dela. Então, eu estou falando coisas pesadas, eu sei, mas não são inverdades, não. Não são inverdades, não, porque a gente assistiu assim publicamente, foi público. Então, é uma coisa de você ver que esse sindicato precisa realmente ser renovado. Por isso os professores precisam se fortalecer. Independente de professor, independente, ou melhor, de direção. Quantas vezes você já assistiu os trabalhadores passarem por cima de direção sindical e fazer uma greve? A própria Quantas vezes? POSP, a próprios A professores. própria, bem lembrado, A aqui própria... na nossa cidade. Eu me lembro que quando eu cheguei lá atrás, eu me lembro de professores mais antigos que têm um histórico de luta nessa POS que se afastaram. Gente que vendia coisa, docinho, tudo para fazer as viagens para a POS, tudo. Gente que desistiu. Né? Gente que desistiu, mas que tocou a greve, passou por cima disso, vamos todos. Os professores se uniram, se organizaram. A hora é essa, minha gente. Este momento está exigindo, e eu estou muito preocupada de ver que as esquerdas estão se apoiando num argumento de que a greve foi mal organizada, de que começou a POSP dirige mal, coisa que todo mundo sabe. O que a gente não está esquecendo é que você está lembrando aqui agora, nós estamos nos lembrando, que os professores são mais que essa direção. Que juntos a gente podia atropelar e passar por cima. Que tem uma conjuntura extremamente favorável. Desgraçadamente, tem uma pandemia que está matando a população, dizimando a população no revés da vontade desses políticos. Aí e está matando a categoria, está matando agora nossos alunos e precisa de uma reação. Qual é a reação? É unificar a greve e fortalecê-la. Porque a própria POSP já começa a querer recuar. E aí está na hora.
dos militantes de esquerda, dos professores de luta, que tenha consciência do que é essa conjuntura, da necessidade de defender vidas, se juntarem, se organizarem para tocar essa greve. Tocar essa greve, puxa, a conversa está sendo inspiradora, porque você me lembrou disso. De quantas vezes a categoria dos professores, os trabalhadores da educação, juntos, inclusive, atropelaram direções e tocaram greves fortes. Posso fazer um comentário antes da gente continuar? Não, você falou que os professores acham que o sindicato é fraco. É curioso isso, né? Que a POSP, né, o maior sindicato da América Latina, curiosamente os professores acharem que o sindicato é fraco, né? Enfim, agora continuando o nosso papo, né? Retorno seguro, né, nas escolas. Me permita uma coisa. Fraco por quê? Porque não defende os interesses, não atende os interesses de uma gama imensa de professores que está na categoria O, V, S, várias categorias que não são contempladas, de uma gama imensa de professores que fica assistindo, que ficou durante muito tempo investindo na luta, indo para a greve, que até se saturou, entendeu? E porque tem uma organização com proporcionalidade, e que, desgraçadamente, que me parece que até mesmo os setores mais combativos me parece, estão tentando justificar não fazer greve. Felizmente, eu sou da Unidos para Lutar, do setor que continua na greve, e eu repiso aqui, a greve existe, ela precisa ser fortalecida e mantida. Obrigada. Sim. Então, assim, retorno seguro para o ensino presencial é só com vacina, né? Com certeza, com certeza. E não tem a história que eu estou ouvindo aqui em Jacareí também, porque a vacina vai chegar, professor prioritário. Não tem a história de uma dose. Tem que ser com as 2 doses, a menos que você aplique a vacina que garante com uma dose, mas pelo que me consta, a Pfizer, o Brasil nem comprou, né? Então tem que tomar 2 doses. Olha a outra contradição, né? Não comprou. Gente, é uma situação que você para e pensa. Um governo no qual o ministro da Saúde era tido e havido como um dos grandes exemplos de logística, o mérito maior desse senhor era a logística. As vacinas do Amazonas vão parar no Amapá. Eu vi isso. Não deve conhecer sigla, deve pensar que a sigla do Amazonas, Amapá, é tudo igual, né? Porque tem tudo de ama, é tudo M, então não é AMAP, não. Então, assim, seria cômico se não fosse trágico, né, Guilherme? Nós estamos brincando aqui, mas é muito sério. Que a situação, a gravidade, só para dar um exemplo da gravidade da situação, para dar um exemplo, né? Barganham. Eu não posso sair daqui sem registrar uma coisa para os companheiros, colegas de trabalho, professores e para a população, sem registrar uma coisa. O absurdo desse governo Bolsonaro querer atrelar a concessão do auxílio emergencial, a derrubada do percentual mínimo, né, de verba para a educação e para a saúde, era para o povo todo estar na rua. Não fosse a pandemia, você ia estar tendo... Eu sou mais velha, tenho 65 anos, mas eu ia estar tendo passeatas todo dia, como a gente viu no Fora Collor, né? Porque isso é absurdo, gente. Um completo absurdo. E não precisava gritar muito pelo auxílio emergencial, porque todo mundo... O IBGE está aí com as pesquisas para mostrar que o auxílio emergencial de R$600, o povo gastou foi em comida e alimentação. E é isso que faz girar a roda da economia, se ele quer. Nós não tivemos uma inflação maior porque o povo consumiu em comida. Então, agora pensar 2 vezes auxílio emergencial é querer matar o povo à míngua, né? Porque está claro que há necessidade disso, até para comer, para estudar, para tudo. Sem fugir ao tema. Não, sim, não fugiu não, acho que é pertinente, tá relacionado, tem que falar.
Eu queria que você fizesse uma avaliação, né, principalmente para o público, saber qual que é a sua opinião. Como que você enxerga, né, primeiramente, como que você enxerga o processo de vacinação, né, que o Bolsonaro vem fazendo, né, ou que não vem fazendo, né, tipo, e o processo e como que o Dória está tratando essa questão da vacina. E eu queria que você falasse também, esse negócio do retorno, né, ao ensino presencial mostra um caráter demagogo do Dória, né, que o Dória que fez o começo da pandemia para se diferenciar da postura, não gosto de usar esse termo, retardada do Bolsonaro, o Dória, que se posou como defensor da ciência, defensor da vacina, defensor dos métodos, né, da OMS, mostra um caráter demagogo do Dória essa questão do retorno, na sua opinião? Olha, eu fui educada por uma mulher que usava pedagogia dos provérbios. Minha mãe era uma mulher semi-analfabeta, que para tudo ela tinha um provérbio. E por isso eu vou te dizer um provérbio. Em terra de cego, quem tem um olho é rei. O Dória, quando viu o negacionismo do Bolsonaro de olho em 2022, correu e se postulou a ser o cara. Era o cara que ia chamar vacina, inclusive fez uma campanha política imensa, chamando quem quiser do Brasil inteiro pode vir tomar vacina aqui, porque não tinha nada do governo federal. Não tinha nada. E depois, quando o Bolsonaro entrou na briga, que acordou e viu a briga, pô, o cara lá está se fazendo. Outro dia eu entrei num debate com o pessoal de um partido, que não sei se posso dizer o nome, do PCdoB, que estava dizendo que Dória, graças a Dória, que tem vacina aqui. Eu falei, opa, por favor, Ai, pelo amor de Deus, te juro, porque a gente está aqui em Jacareí, tem uma frente de lutas. Né? E o debate surge. Porque isso é defesa do Dória? Por favor, não. Porque não temos que agradecer nada a Dória. Não temos que agradecer nada. Os cientistas do Butantan, os trabalhadores do serviço público, o SUS, isso sim. Aí está o mérito. O que ele fez foi antecipar a campanha eleitoral dele e antecipar a disputa com o Bolsonaro. Isso é que ele fez. Eu penso que já até falei desse caráter demagógico que você tá chamando agora. Penso que já até falei, porque ele prometeu mundos e fundos, mas não tem para fazer, não tem como fazer. Ele sabia que não tinha como fazer. Ele sabia de antemão que não tinha como ter vacina para atender a população toda. Ele acordou um pouco antes, mas o Chile, por exemplo, acordou bem antes. Não dá para comparar a população do Chile. Cada um faz para atender a sua população. E lá vai sobrar vacina. Aqui, um país com mais dificuldades políticas, passando por uma crise política, uma crise financeira também. Então, é demagógico. A questão virou eleitoreira. Dória tentou surfar e quer surfar ainda nisso, mas ninguém esquece que ele é o Bolsodória, que ele foi, na campanha era Bolsodória, né? Como agora, até o PT tá com afinidades com o Bolsonaro, esse país tá Ponta cabeça. um balaio de gato. E ele fez isso. Então, nós temos que dizer para a população, não tem. Esses senhores estão empenhados na candidatura, campanha eleitoral, e, por conta disso, deixaram a população morrer. Ou seja, são os responsáveis pela morte de mais de 250 mil brasileiros. Pessoas que têm família, que vai deixar uma sequela muito grande, uma sequela social, porque a dor é de quem sente, eles não sabem o que é dor. Para eles são só números, né? E a sequela, por exemplo, o apoio psicológico que essas pessoas precisam, o Estado não vai dar conta de dar, porque eles estão conseguindo, inclusive, detonar com o SUS, que é um exemplo para o mundo de rede de atendimento à saúde da população.
Então, não tem dúvida. Não tem, eu acho que não resta dúvida para ninguém. Resta, sim, fazer o que você está fazendo. Chamar esses espaços para alertar. É campanha eleitoral. São eleitoreiros, são demagogos. Então, é fisiologismo puro dizer que se importou, um se importou mais, outro se importou menos. Sabiam que não podiam. E nenhum deles está tendo cuidado, porque o senhor Dória hoje está à beira de um colapso do sistema de saúde do Estado, hospitais públicos e privados lotados, e não tem condição de se enfrentar com o empresariado para fechar as multinacionais, para fazer um lockdown de verdade, porque em nenhum momento chegou um ponto que ficou escandaloso, a conta não fechava. Ó. O professor de matemática tinha que chamar a atenção do aluno e dizer, olha só, o governador está dizendo que 70% está parado, mas 50% das fábricas estão funcionando. Que conta que é essa? Passa de 100%. Então, ele não teve estofo para fechar, fazer um lockdown que precisa aqui, urgentemente, porque senão a população precisa estar atenta para o colapso do sistema. Sim. Eu queria que você falasse um pouco, né, a expectativa que que você vem acompanhando das pessoas, né, e principalmente da categoria em torno da vacina. Como que está essa questão? Olha, na categoria há uma expectativa grande. Há uma expectativa grande. Felizmente, a gente vê que os professores respondem a essa necessidade, têm a compreensão, em sua maioria. Mas na população a gente vê ainda alguma rejeição. Outro dia vi médicos dizendo que só não iam tomar a Coronavac, que é da China, sabe? Resistindo à vacina por preconceito, um preconceito muito bolsonarista. Muito bolsonarista. Essa ideologia passa para uma grande camada da população, mas na categoria o que a gente vê é uma expectativa, até por conta do quadro que você tem. Você tem muita contaminação, você tem perde colegas, parece um obituário. Os grupos de professores estão parecendo obituários. Todo dia você perde um colega, um outro mais distante. Então, eu vejo que há uma expectativa bastante significativa do conjunto dos profissionais, dos trabalhadores e trabalhadoras da educação, não só os professores, para a vacina, para que a vacina venha, para que possa trabalhar. Porque, na verdade, nós sabemos, o trabalho presencial ele é fundamental. O ensino remoto atende numa pandemia, como atendeu na pandemia da gripe espanhola. Mas depois nós vamos ter que recuperar isso, porque não tem nada que recupere a necessidade do contato com o aluno, na redação de um texto. Você já viu como é difícil a produção textual à distância? Nossa. Na redação do texto, você está arriscando, dizendo para o aluno, vai lá, e redige novamente. Pensa que pode ser assim. Imagina os pequenininhos, alfabetizar à distância. Há necessidade. Nós temos necessidade de um Ministério da Saúde. Temos, que não temos. De fato, não temos. O Ministério nem da Saúde, nem da Educação fortes para estruturar um programa capaz de recuperar esse tempo de pandemia para o nosso alunado. Então, eu vejo uma sensibilidade grande dos professores que sabem que se recupera conteúdo, sim, vai precisar muito mais esforço, maior ainda do que o esforço que tem sido aprender a lidar com o trabalho à distância, maior ainda do que a tristeza de ver que você está perdendo os alunos estão se afastando, muitos porque não tem condição de acessar a internet, não tem um celular, é um celular para a família inteira, né? Isso entristece o professor, isso nos deixa muito mal. Mas eu vejo que há uma expectativa grande por conta de entender que nós precisamos retomar o trabalho presencial, sim, mas em condições. Sim. Você falou, né? Inclusive você citou, entrou já um pouco na próxima pergunta que eu ia fazer. Como que está sendo lidar esse ensino remoto, né? Enquanto professor, pelo que você está acompanhando, né? Quais são as dificuldades
né, que os alunos vêm tendo, a dificuldade que o professor vem tendo, né? Eu vejo, pelos relatos que eu escutei de outros professores, eu vejo muito eles reclamando do excesso de trabalho, né? Ao contrário do que muitos dizem, os professores estão ainda trabalhando, né? E também vejo os professores falar que os alunos não têm condições de se manter. Você falou isso agora há pouco, né? Eu queria que você aprofundasse um pouco mais como está sendo essa experiência. Não, o que todo mundo está assistindo, até em nível de Brasil, e eu já andei lendo os artigos internacionais, em nível internacional, inclusive, é a dificuldade que o professor tem de se adaptar a essa nova realidade, né? Muitos professores já têm uma idade mais avançada, tanto que de cada 4 professores, como eu disse aqui, estatisticamente, um está afastado por conta de estar no grupo de risco, de maioridade, né? Então, foi uma dificuldade se adaptar a essa nova modalidade, né? E também a situação, a frustração de ver aqueles vídeos fechados, as câmeras fechadas, né? Porque os alunos deviam estar fazendo qualquer coisa, muitos sem ter o acompanhamento da família, acompanhamento necessário, porque os pais têm que trabalhar, não podem estar juntos. Embora a gente escute muito, ouvi muito e tenho ouvido muito, uma valorização da profissão por conta dos pais. Eu quero lembrar isso. No final do ano passado fizeram uma pesquisa, pela primeira vez na história, os professores apareceram em segundo lugar como a profissão mais importante do país. Só em primeiro estavam os médicos. Isso não tinha acontecido na nossa história antes, porque a população começa a valorizar. Nossa, como é que vocês aguentam? Meu Deus, eu não estou dando conta, né? De acompanhar as tarefinhas dos alunos. E dizer que é muito mais trabalhoso, é muito mais trabalho. Toma muito mais tempo do professor, muito mais tempo. Além da dificuldade que todas as pessoas estão tendo, eu creio que você também, meu marido está tendo, de trabalhar em casa e administrar as tarefas domésticas, né? Você fica mais em casa, você tem que fazer todas as tarefas domésticas. A professora que saía, deixava uma pessoa cuidando, uma pessoa limpando a casa, vai estar tendo que fazer tudo isso, porque a pandemia não permite você estar trazendo gente para casa. Eu vejo que é um desafio ao qual o professorado tem respondido à altura. Eu te falei da dificuldade que é a produção textual, mas não é só isso, não. É você atrair, manter o aluno ali, conseguir que ele não desista de estudar, porque a grande preocupação nossa e o grande temor, a grande perda são os alunos que estão desistindo, porque não conseguem acompanhar as aulas não presenciais. Muitos, eu tenho visto até entrevista na televisão, dizem é muito mais difícil, porque o professor não está ali olhando o caderno, vendo qual é a dificuldade dele, né? Então, esse desafio, o professorado fez um esforço de responder. Agora, é impossível que seja 100% satisfatório. Então, eu acredito que a gente precisa compreender. É necessário, mas não pode ser ad eternum. Embora o professor Daniel Cara, eu participei de uma live com ele, que ele disse que a Unicef declarou que essa pandemia vai ter efeitos por pelo menos mais 4 anos no setor de educação. Isso ele me disse no começo da pandemia. Eu quero me encontrar com ele para ver se continua essa avaliação. Porque não é assim que vamos resolver tudo. Acabou a pandemia, retomamos as aulas, nós vamos ter que recuperar muita coisa, recuperar a autoestima desse aluno que se afastou, recuperar conteúdo, né? Recuperar e continuar, porque vamos ter que continuar mantendo as regras todas sanitárias. Sim. Agora entrando um pouco na questão da mídia, né? Você tem um setor, né, da mídia que critica em algumas coisas, né, o Bolsonaro, né? Um setor mais ligado, sei lá, a gente pode considerar um setor mais ligado ao João Dória, né?
mas é um setor da mídia que critica o Bolsonaro em algumas coisas. Mas a gente vê, né, a mídia, né, apoiando o retorno das escolas, né? A gente tem até um texto, né, uma fala, um texto do Pedro Bial falando que não, os professores têm que voltar e tudo mais, né? Como que assim as escolas estão fechadas, né? No alto do cargo dele lá da Globo. E eu queria que você falasse um pouco como que você vê essa atuação da mídia para o retorno das escolas. Eu penso que é conhecido até da população o papel de algumas mídias, algumas, as outras, que hoje, ultimamente eu tenho reivindicado muito as mídias alternativas, como nesse caso aqui que estamos, e outras mídias alternativas que deram espaço para nós, até na campanha eleitoral, ao contrário do que as portas que nos foram fechadas na grande mídia, né? Mas eu tenho, claro que a população conhece o papel, né? É muito de defender os interesses da burguesia. E a grande burguesia quer salvar a economia, ou os seus bolsos. As escolas privadas fizeram uma imensa campanha para a retomada de aulas, né? Embora eu tenha ouvido e lido muito que pais não estão mandando as crianças para a escola. Não estão mandando. Mas havia um esvaziamento tão grande que as universidades, inclusive particulares, privadas, começaram a chamar para retomar. Então, essa mídia que está a serviço do interesse do capital, da burguesia, faz esse papel, inclusive de satanizar o professor. Estava lá bebendo, é professor, estava na praia, é professor. Nem que nem é, ninguém viu carteirinha, mas falam qualquer coisa, né? O sujeito disse que era e ficou sendo. Mas assim, então o papel dessas mídias é sempre esse. E você acredita que outro dia eu fiquei escandalizada nesse debate na TV, em todos os canais. Eu tenho mania de ficar polegando o seletor, né, de canais. E fui ver, passou um outro canal, todo mundo chamando, festejando o retorno às aulas, e ninguém queria ouvir, ninguém ouviu os professores. Ouviram até a Bebel uma fala vazia, um excerto vazio, um pedacinho vazio da fala da Bebel. Então, por quê? Porque é um chamamento, a necessidade deles de atender. Porque, desgraçadamente, eu vou te dizer, Guilherme, a educação virou um negócio. É um negócio, né? É uma mercadoria, um mercado da educação. Não à toa esses grupos, Croton, esses grupos alemães, tomaram conta, porque é um negócio. E como um grande negócio, as grandes mídias respondem à necessidade do capitalismo burguês que quer tocar a qualquer custo. E essa gente que tem expressão se presta a esse papel. Quanto ganha esse senhor que você falou aí? Quanto ganha Pedro Bial? Quanto ganha essa gente? Quanto ganha o Jornal Nacional? Então, eles se prestam a esse papel para atender aos seus anunciantes, né? Aos seus patrocinadores. Mas, felizmente, a gente pode contar com mídias alternativas e, por isso, eu chamo a necessidade de fortalecer a greve. Necessidade de votar? A necessidade de fortalecer a unidade dos professores. Tá. Entendi. Suzete, né? A gente está quase chegando no final da entrevista. Queria te fazer mais 2 perguntas, se me permite. A conversa está muito boa, estou gostando de verdade, né? A primeira pergunta, né, é em torno da questão do ensino híbrido, né? A gente vê o retorno, né, ao ensino presencial, né? Mas só com o ensino híbrido, né? Uma parte assiste em casa, uma parte fica nas escolas. Eu queria que você fizesse uma avaliação em torno disso, porque para mim eu acho, né, eu vejo isso com bastante maus olhos, né? Tipo, como assim, uma parte fica em casa, outra parte fica nas escolas. Será que isso é efetivo mesmo? Por que não voltar de fato com o ensino remoto, né?
fica um negócio, um pinga, mas não chove, né? Fica um negócio meio confuso, né? Primeiro você falou que a conversa tá boa porque eu me sinto bastante familiarizada. Você se parece meu irmão, aí eu vou como se estivesse conversando com o irmão mesmo. Viu, mano? Aí você já Entendi. ficou sendo meu mano, mesmo que não seja mano bro, mano da cor. Mas é irmão, na consciência. E isso, Guilherme, eu penso que é para atender a necessidade que eles têm de amanhã dizer, olha, aqui nós cumprimos dessa forma. Não ficou fora da escola o tempo todo. Sabe aquele faz de conta que eu estava falando antes? Porque você, mais para frente, quando as organizações internacionais de educação perguntarem, ele vai poder dizer, aqui nós retomamos no mês tal. Mas nós que estamos aqui sabemos que não retomamos de fato, né? E essa coisa do próprio aluno, eu tenho ouvido adolescentes dizerem que não é legal ir para a escola sem um colega, não é legal ir para a escola sozinho, porque a escola está para sociabilizar. O próprio aluno denuncia o vício que tem nesse sistema. Então, eu penso que eles tentam enganar, mas não enganam, sabe? Cortina de fumaça é uma coisa assim, para dizer que está fazendo. Então, se você, em vez de fazer de conta, investisse, porque veja, quando a pandemia chegou, já nos pegou desprevenidos, mas já era ruim, o que já era ruim ficou pior, porque se não investia, menos investe agora. E teve um ano inteiro para investir, o que você tem agora? Uma proposta indecente de redução do percentual de verba obrigatória na educação. Então, eu concordo plenamente com você. Isso não atende. Melhor seria que você tivesse criado condições. Cadê os tablets que o prefeito da cidade de São Paulo ia trazer para todo mundo? Cadê? Cadê? Passou a eleição, ninguém nem cobra, ninguém nem fala mais. Entendeu? Então, dar condições para que isso aconteça. Equipar as escolas. Muitas coisas ficaram escancaradas na pandemia. A pandemia escancarou uma série de aspectos sociais que a gente precisa ver. A gente falava, eu comentava sempre esse exemplo da gripe H1N1, que eu via aquilo. Se quisesse ter álcool na sala, eu que tinha levado meu bolso, o professor que tinha que levar o próprio bolso, né? E agora ficou público e notório. As escolas não têm estrutura para dar as condições de higiene exigidas pela OMS. As escolas não têm estrutura para dar ao aluno condições de acompanhar aulas remotas ou terem aulas de melhor qualidade nas escolas com equipamento audiovisual. Então, eu concordo plenamente com você. Não estão tentando maquiar uma realidade. Maquiar. Fazendo de conta que está atendendo, mas isso não engana ninguém. Com vistas à necessidade de responder depois a questionários. Porque os índices não vão responder. Imagina o PISA depois de uma pandemia. Não vão responder, né? PISA, aquela prova internacional. Sim. Agora, Suzete, para fechar o nosso papo, né? Sabemos, né, que a gente já falou aqui que a luta dos professores é a luta pela vacinação da categoria e dos profissionais da educação, né? Uns discutem vacinação para todos para voltar, outros falam vacinação da categoria. Enfim, não vamos entrar nesse detalhe aí, mas o fato é que os professores estão pedindo vacina, né? E aí eu te pergunto, né? Se discute, principalmente no meio médico, inclusive já fiz entrevista com alguns médicos, né? Eles falam, né, que precisa que a cobertura vacinal, né, precisa chegar, né, a um nível alto para que o vírus pare de circular e assim os casos a curva chata cai
e a gente, né, consegue estabilizar essa situação, né? É o que acho que praticamente boa parte das pessoas querem, né? Inclusive, é importante falar que isso se chama imunidade de rebanho, não o absurdo, né, que o Bolsonaro propaga, né? E então eu queria falar uma coisa para você, né? Perguntar qual que é a importância dessa luta dos professores para que esse processo, né, de vacinação aconteça. Inclusive, Guilherme, eu acho que é por isso que estão se fortalecendo as carreatas, as manifestações estão acontecendo no país inteiro. Na semana passada teve o Dia Nacional de Luta pelo Fora Bolsonaro e Mourão, por conta disso, porque a principal reivindicação do movimento é vacina para todos e todas e grátis, porque já estão buscando uma forma de abrir para a iniciativa privada comprar vacina. Nem deixando de considerar que tem países pobres que sequer uma vacina receberam ainda, né? Porque, por mais que a OMS tivesse pensado um convênio para atender esses países, não tem produção de vacina suficiente. Então, eu penso que o fato de professores e professoras estarem reivindicando a vacina também é uma militância, é uma campanha educativa. Dizer para a população, precisamos todos e todas nos vacinarmos para que a sociedade possa voltar a funcionar, para que possamos nos abraçar de novo livremente. Não sabe o que eu mais sinto falta é dos abraços, que eu sou da terapia do abraço, estar abraçando e sou de abraçar apertado, sabe? Então, precisamos todos. Eu penso que a importância, e por isso tem muitos professores nesse movimento, muitos professores e professoras, porque esse engajamento dos profissionais em educação a essa campanha contrária à campanha negacionista do governo Bolsonaro é fundamental para a gente abrir o debate, porque eles até, pode ser que de caso pensado, não tenham um planejamento bom, não tenham um programa de vacinação para retardar essa vacinação, para que a população não tivesse vacinada, para esses programas, para essa coisa ridícula que o Bolsonaro fez. O mês passado, foi janeiro, o ministro da Saúde, o Pazuello, dizendo, mas que pressa é essa? Que afobamento é esse? Só ele que não tem pressa em vacinar, né? Que pressa é essa pela vacina? Só ele que não tem pressa, porque interessa a eles que a população morra e que a população não vá às ruas exigir a saída desse governo. Então, eu acho fundamental, sobretudo no momento de maior gravidade da pandemia, porque a gente já passou um ano, não tem ninguém que esteja bem, né? Todo mundo está abalado emocionalmente, financeiramente, virou a vida das pessoas de cabeça para baixo. Então, é um momento crucial, porque as mortes estão aí. Agora Santa Catarina tá denunciando, o estado de Santa Catarina, o colapso da saúde pública. Né? Então, o que a gente assistiu em Manaus, Amazonas, é um crime pelo qual esse senhor Bolsonaro vai ter que pagar. Vai ter que pagar. Ele vai pagar, e eu tenho certeza, eu acredito muito na luta, eu acredito muito na organização do povo, que ele vai ter que responder por isso. Criminal e politicamente vai ter que responder por isso. Então, eu acho que assim, o que eu vejo, e vejo com muitos bons olhos, faço parte disso, tem vários colegas que estão abraçando esse movimento, porque é a nossa forma pedagógica de dizer, vacinar, vamos ter que vacinar, vamos lutar pela vacina para todos e todas e grátis. Só assim, a única saída é a vacina. A única saída. Que você dizer para o adolescente, não pode. Eu estou ouvindo colegas que são inspetores de ensino dizendo que não tem como segurar, eles tiram, os adolescentes tiram máscara no intervalo. E você não dá conta de segurar. Imagina os pequenininhos trocando lápis, essa coisa toda. Então, é vacina. Temos que fazer essa campanha forte e eu vejo com bons olhos a adesão dos professores a ela. Sim. Suzete,
estar chegando aqui no final de mais uma entrevista do Mesa de Debates. Primeiramente, quero agradecer muito, gostei muito da conversa, gostei inclusive de te conhecer, né? Acho que foi uma conversa bastante produtiva, acho que colabora nas discussões e muito, né, seus aportes, né? Então, acho que eu fico muito feliz pela conversa ter acontecido, então eu quero mais uma vez agradecer, né? E passo para as considerações finais e algo a mais que você tenha que acrescentar que não foi discutido aqui. Eu é que agradeço. Primeiro, quero agradecer muito a você pelo convite. E pode me convidar mais vezes, que você é bom de papo. Você não é aquele formal, jornalista carrancudo e formal, não. Você é bom de papo e o papo, e acho que é um pouco isso que a gente quer, né? As pessoas, inclusive, querem falar sobre os temas. Discorrer naturalmente sobre os temas, inclusive refletindo o que as outras pessoas estão dizendo. Então, a gente está sempre à sua disposição para qualquer tema, porque já te disse, sou militante do movimento negro, sou feminista quanto mais, né? E professora, estamos aí com você. E eu quero terminar aqui esse nosso encontro, além de te aplaudir pela iniciativa, pelo trabalho que está desenvolvendo, que eu comecei a acompanhar, dizendo que, chamando todos os trabalhadores da educação, sobretudo os profissionais da educação, para a gente fortalecer essa greve que está em curso, para a gente se unir, profissionais se unir, se organizar, ser ponta de lança nesse movimento pela vacina para todos e todas, nessa luta. E estarmos na sociedade dizendo, sendo exemplo e dizendo, não, ele está dizendo lá que não, que é uma gripezinha, que não tem que ter pressa, que não tem que ter cuidado, que vai... Você viu aquele tumulto ontem lá no Congresso, numa posse? Meu Deus, nós temos que dizer, usar máscara, lavar as mãos sempre, usar álcool em gel, manter o distanciamento, nos valermos da tecnologia para estarmos juntos, mesmo que não fisicamente. Ter um pouquinho de paciência, mas, primeiro, acima de tudo, cuidar da nossa vida, a defesa da vida de todos e todas. Vamos ter paciência, vamos continuar lutando, porque não há mal que dure para sempre, e por isso a gente está sempre gritando, fora Bolsonaro e Mourão. Isso aí. Então, Suzete, mais uma vez, quero agradecer, né? Quero agradecer você que estiver assistindo esse vídeo. Peço para que se inscreva no canal do Mesa de Debates, curta esse vídeo no YouTube, né? Curta outros vídeos que já foram produzidos no canal, né? Para dar projeção, né? Para que esse projeto, o vídeo, esse e outros vídeos cheguem a um número maior de pessoas. Compartilhem nas redes sociais, para que as redes sociais não sejam, né, um disseminador, né, absurdo de fake news e coisas absurdas do gênero, né? E curta a nossa página no Facebook e siga a gente no Instagram para receber novidades do que o canal vem produzindo. Então é isso aí, pessoal. Quero mais uma vez agradecer. Fiquem atentos, né, com a nossa programação. E está encerrada mais uma entrevista do Mesa de Debates. Até a próxima. Fui! Um abraço!